Então, pessoal, vamos continuar aí o nosso estudo da antropologia forense, né? O capítulo da medicina legal, que trata da identificação de pessoas vivas ou mortas por meio das características morfológicas, características muitas vezes laboratoriais, informações obtidas por estudos laboratoriais também, tá? No nosso último encontro, a gente viu de forma geral as características usadas pela medicina legal para identificar os indivíduos, né? E aí a gente ficou de entrar de forma detalhada em cada um desses parâmetros, certo? Nós chegamos a mencionar de forma superficial os métodos usados para identificar a espécie de ossadas de cadáveres em decomposição. Agora a gente vai detalhar um pouco mais, tá? Aquilo que eu já falei, você revisa, aquilo que eu não falei, você aprende pela primeira vez. Então, é muito comum a perícia criminal, a medicina legal, trabalhar com estudo de ossadas. Como nós já havíamos mencionado, quando a ossada está completa, é tranquilo. Quando se tem certeza que se trata de uma pessoa, é tranquilo. Por exemplo, um cadáver esqueletizado, encontrado numa região comumente frequentada por pessoas, né? Agora, quando você encontra um cadáver esqueletizado com os ossos de forma parcial, parte dos ossos foram extraviados, desapareceram, aí a gente tem complicações para identificar esse indivíduo, tá? De modo geral, por características morfológicas, o reconhecimento, a diferenciação se trata da espécie humana ou não, é possível, mas algumas vezes a perícia, a medicina legal lança mão de outros métodos, tá? É muito comum em locais em locais examinados em que há cadáveres, né, serem encontrados cadáveres de animais que são confundidos com cadáveres humanos. Exemplo, cadáveres de cães, de gatos, de animais bovinos, suínos, aves e macacos, por exemplo, certo? Animais silvestres são menos comuns, mais comuns animais domésticos. Quando a ossada é íntegra, é tranquilo de diferenciar, mas quando ela está incompleta, tem complicações, né? Quando ela é íntegra, a simples comparação morfológica das características permite identificar. Comparação morfológica das características dos ossos e dos dentes também, tá? Agora, quando se trata de ossos isolados, de ossadas incompletas, tem algumas complicações. Algumas maneiras: exames laboratoriais. O exame de DNA permite diferenciar uma ossada humana de ossada animal, porque cada espécie tem um DNA característico. A espécie humana tem 46 cromossomos, certo? As outras espécies têm números diferentes de cromossomos. Então, se você faz o exame, a análise laboratorial do conteúdo daquele osso, da polpa daquele osso, você vai conseguir determinar de que espécie é aquele osso, tá? Outra maneira de fazer a comparação é o estudo radiológico dos ossos. Isso porque cada espécie tem ossos com densidades específicas e a densidade é tranquilo de ver nas imagens radiológicas, tá? O profissional que é acostumado a interpretar imagens radiológicas, o médico, especialmente se for um médico radiologista, ou o odontólogo, especialmente se for especializado em radiologia, eles conseguem interpretar com muita segurança, de forma muito precisa, as imagens radiológicas no que diz respeito à densidade desses ossos que foram feitos as imagens, certo? E aí, por meio de comparação com o Atlas, eles chegam lá, eles descobrem, eles sabem se se trata de espécie humana ou não, tá? Exames laboratoriais de microscopia
do sangue também, das hemácias, permitem diferenciar, porque as hemácias humanas são diferentes das hemácias de outras espécies. Os exames de DNA, nós já mencionamos, né? Determinadas reações imunológicas também permitem diferenciar ossadas humanas de ossadas animais. Exemplo, o França descreve lá um teste imunológico que permite saber se se trata de osso humano ou não. É feita a preparação de uma farinha de osso, né? Aquela determinada amostra de osso questionada passa por uma preparação, é feita uma farinha daquele osso, certo? E 2 gramas daquele osso fica imersa por 48 horas numa solução fisiológica, tá? Depois, essa solução é adicionada de um soro antiproteínas humanas. E se houver precipitação ou floculação positiva, no caso, o teste é positivo para osso humano, tá? Por que eu estou mencionando isso daqui, gente? Porque o França cita esse teste. E como eu já falei para vocês, determinadas bancas cobram um nível de detalhamento exagerado na hora de elaborar a prova. Exemplo de uma banca que faz isso é a FUMARC, que elabora os concursos das polícias de Minas, tá? Ela pergunta detalhes muito específicos, muito avançados e de forma literal. A FUMARC ela tem cometido alguns equívocos na elaboração das questões. Primeiro, são questões com dupla resposta. Na última prova de delegado aconteceu isso. Segundo, são questões que cobram a literalidade, um nível de detalhamento que dificulta muito porque tem que ser memorizado. Então, foge à razoabilidade, foge à proporcionalidade, certo? E terceiro, um nível de dificuldade, de especificidade muito grande de questões que muitas vezes, até para profissionais médicos, seriam complicadas de serem resolvidas, tá? Mas, infelizmente, a banca tem essa discricionariedade, né? E é cobrado, então a gente tem que estudar, certo? A maioria das bancas cobram de forma geral, cobram de forma não tão específica, de forma não tão detalhada. Cobra de forma específica aqueles detalhes mais importantes, exemplo, as características dos orifícios de entrada e saída de arma de fogo. Isso daí é tranquilo de cobrar de forma detalhada, porque são assuntos recorrentes e de fato importantes para todos que vão trabalhar na polícia. Mas esses detalhes aqui de análises, de estudos laboratoriais, por exemplo, eu não acho razoável ser cobrado, por exemplo, de um escrivão, de um investigador ou de um agente de polícia, tá? Outro exame histológico muito bacana para diferenciar ossos humanos de ossos animais é o exame, né, de microscopia dos ossos, né, e a observação dos canais de Havers, tá? Os canais de Havers são tubos estreitos existentes nos ossos, né, por onde passam os vasos sanguíneos e as células nervosas. Na ilustração aí dá para você ver os canais de Havers, né? E os animais vertebrados têm esses canais nos ossos, mas cada espécie tem canais com configurações características específicas, tá? Esses canais eles são formados por lâminas colágenas concêntricas, né, da morfologia do osso, certo? Por onde passam os vasos sanguíneos e as células nervosas. Exemplo, nos seres humanos, de modo geral, os canais de Havers apresentam diâmetro superior a 3 micrômetros, diâmetro superior a 3 micra. E nos animais, de modo geral, esse diâmetro é inferior a 25 micra. Então, o profissional lá, geralmente é um biólogo que faz esse exame, um biomédico, tá? Profissional da área de biociências, né?
ciências biológicas. Ele consegue verificar isso daí lá. No homem, no ser humano, de modo geral, há de 8 a 10 canais de Havers por milímetro quadrado. E nos animais, esse número pode chegar até 40 canais de Havers por milímetro quadrado. Então você vê que a porosidade, a morfologia dos ossos humanos para outras espécies tem diferença significativa, certo? Então é importante o estudo dos canais de Havers, o estudo histológico dos ossos para determinar a espécie quando não há outros meios de fazer essa determinação, tá? Determinação do sexo. O França descreve que há 9 tipos, pelo menos, de sexo, certo? Há vários tipos de sexo, o França descreve pelo menos 9, né? É o sexo morfológico, o sexo cromossomial, o sexo gonodal, o sexo cromatínico, o sexo da genitália interna, da genitália externa, o sexo jurídico, sexo de identificação e o sexo médico-legal, tá? Aí a gente vai discorrer brevemente em cada um desses tipos. O sexo morfológico nada mais é que a aparência fenotípica externa, a aparência do fenótipo do indivíduo, né? A comparação, as características morfológicas que permitem diferir o sexo feminino do sexo masculino de forma rápida, de forma simples, de forma visual, até mesmo por um leigo, né? Então esse é o sexo morfológico, é o tipo 1 de sexo descrito por ele aí, tá? O tipo 2 de sexo, que é o sexo cromossomial, é feito pelo estudo e análise dos cromossomos. Na espécie humana são 46 cromossomos, sendo que o homem tem um cromossomo XY e a mulher todos os cromossomos são do tipo XX, né? Então esse é o sexo cromossomial, tá? O sexo gonodal é o estudo das gônadas, é a determinação do sexo pela descrição das gônadas, tá? O homem, a gônada masculina são os testículos e na mulher os ovários, né? Então esse é o sexo gonodal descrito por ele. O sexo cromatínico é descrito por meio do estudo dos crepúsculos de Barr, certo? O que é o crepúsculo de Barr? São corpos cromatínicos que aparecem lá na célula durante a divisão celular na fase de intérfase. Olha a imagem que eu selecionei para você aí, ó. Os corpos cromatínicos são esses mostrados pelas setinhas aí, tá? Esses corpos cromatínicos aparecem no momento da divisão celular, na fase de intérfase, quando se trata de indivíduo do sexo feminino e no sexo masculino não aparece, tá? Esse sinalzinho aí é chamado de crepúsculo de Barr ou cromatina sexual. Barr, B-A-R-R, tá? Com 2 R's, tá? Então esse é o sexo cromatínico. O sexo da genitália interna. No aparelho genital masculino aparecem os dutos de Wolff e no aparelho genital feminino aparecem os dutos de Miller, tá? Eu tentei buscar imagens de qualidade desses dutos para você, para trazer aqui, e não encontrei. No França não há, ele só menciona. E na internet eu também não encontrei essas imagens de qualidade, tá? França também não mostra os crepúsculos de Barr. E aí eu trouxe aí para você, tá? A imagem, certo? A genitália externa, aí é fácil, o sexo da genitália externa é fácil de determinar, né? Porque no homem aparece o pênis e o saco escrotal. E na mulher, no sexo feminino, a vulva, a vagina e as mamas. Então esse é a descrição do sexo da genitália externa. Para o França existe ainda o sexo jurídico, né? Que é o sexo observado
no registro civil do indivíduo. É o sexo declarado nos documentos oficiais do indivíduo, tá? Ou o sexo declarado nos documentos mediante determinação judicial. Às vezes o indivíduo nasceu no registro civil dele, ele aparece com um sexo e por circunstâncias futuras ele pode requerer judicialmente a mudança de sexo no documento. Por determinação judicial, essa mudança pode ser feita. Aí o França descreve isso como sexo jurídico, tá? Sexo de identificação ou sexo psíquico ou sexo comportamental. Gente, eu não estou entrando em detalhes sobre isso daqui, porque isso daqui é questão muito polêmica, né? Nessa época de discussão aí acalorada das questões de gênero, eu não estou entrando nesses detalhes. A gente discute aqui o que consta da literatura, o que pode ser cobrado na sua prova. A banca vai cobrar o que está nos livros. Uma banca responsável, uma banca consciente trabalha dessa forma, até para evitar polêmicas, evitar questionamentos, evitar recurso. Recurso para a banca examinadora não é vantagem, tá? É trabalho e retrabalho. Então, bancas muito experientes como o CESP evitam essas coisas, evitam questões polêmicas. Outras bancas, por inexperiência, cometem deslizes e acabam cobrando de forma diferente da literatura. A gente está discutindo aqui o que está na literatura, tá? Para o França, o sexo de identificação, o sexo psíquico ou sexo comportamental é o sexo que o indivíduo entende mentalmente que é o sexo dele, tá? Pode ser um indivíduo morfologicamente do sexo masculino, mas que na mente dele ele é um indivíduo do sexo feminino. Então esse é o sexo de identificação, sexo psíquico ou sexo comportamental. Professor, e qual a importância disso? Qual a relevância disso? Numa perícia psicológica, numa perícia psiquiátrica, o juiz, a autoridade, pode fazer questionamentos acerca do sexo do indivíduo. E o médico legista, no parecer, no laudo dele, no relatório dele, vai entrar nessa questão aí. Ele pode até descrever, segundo a literatura, há 9 tipos de sexo. Genival Veloso de França menciona, por exemplo, que o indivíduo pode apresentar um sexo morfológico cromossomial ou gonodal masculino, mas pode apresentar um sexo psíquico ou comportamental feminino, tá, gente? Então, isso é importante nesses aspectos. Numa perícia médico-legal, numa perícia psiquiátrica, numa perícia psicológica de um determinado indivíduo, tá? E o sexo médico-legal, que é a descrição das características sexuais do indivíduo, que são feitas durante um exame médico-legal, tá? Exemplo, indivíduos da genitália dúbia, que a genitália apresenta malformações que permitem gerar dúvida acerca do sexo genital do indivíduo. Uma malformação chamada hipospádia é essa daí que você vê na imagem, tá? No caso de indivíduos do sexo masculino, de meninos, ele pode apresentar um deslocamento do canal da urina, tá? Fazendo confundir o sexo genital do indivíduo entre um sexo masculino e um sexo feminino, tá? Então, quando o médico legista detecta isso daí, durante o exame médico legal, ele descreve como sexo médico legal, tá? Essa malformação aí, que se você colocar aí no Google hipospádia, buscar imagens, você vai ver várias imagens sobre essa malformação aí, tá? É uma malformação no aparelho, no órgão genital, que pode fazer confundir
com um órgão genital masculino ou feminino. O menino, por exemplo, ele pode ter o canal da urina bem abaixo do pênis, entre o pênis e o saco escrotal, semelhante ao orifício de urina da genitália feminina. E aí permite fazer essa confusão aí, tá? Determinação do sexo no caso de cadáveres mutilados ou no caso de cadáveres em decomposição. Como que o médico faz, gente? Ele abre a cavidade abdominal do indivíduo, a gente descreve aí no slide, faz a abertura da cavidade abdominal do indivíduo e verifica lá os órgãos internos. Quando há uma próstata, é masculino. Quando há úteros e ovários, é feminino. É o mero exame morfológico interno dos órgãos, tá? Que permitem diferenciar cadáveres mutilados e cadáveres em avançado estado de decomposição. Às vezes o cadáver está bem decomposto por fora, mas por dentro os órgãos ainda estão razoavelmente preservados. Aí permite fazer essa diferenciação do sexo, tá? Cadáveres esqueletizados, aí é tranquilo, porque os ossos são muito diferentes do homem e da mulher. O homem geralmente apresenta um esqueleto mais grande e robusto, ossos mais resistentes, tá? E com extremidades das articulações maiores. Na mulher, esses ossos apresentam características menos robustas, mais delicadas, são ossos menos densos, tá? Olha aí essa ilustração aí que eu trouxe para você. Determinação do sexo pelos ossos. Os ossos pélvicos, o osso da bacia é muito importante nessa determinação. Olha a diferença aí. A cavidade do osso da pelve na mulher é totalmente diferente da cavidade do osso masculino, tá? Além disso, o crânio nós vamos ver adiante com detalhe as diferenças das características, né? O crânio traz diferenças marcantes, porque a espécie humana apresenta dimorfismo sexual dos esqueletos. Há características marcantes que diferenciam o esqueleto masculino do esqueleto feminino. Isso é chamado de dimorfismo sexual, tá? Então, os ossos do crânio, os ossos da pelve, o fêmur, o rádio, a clavícula, o osso do calcanhar, o calcâneo e a primeira vértebra cervical também é muito diferente no homem e na mulher, tá? Como nós já havíamos mencionado, os ossos masculinos são mais robustos, mais densos, mais pesados, de maiores dimensões. Os ossos femininos são mais delicados, mais leves e menores, de modo geral, né, gente? É claro que há indivíduos que apresentam características que fogem um pouco do padrão da média normal, certo? Mas nós estamos trabalhando com características gerais. O formato do tórax do homem, tá? O homem, geralmente, eu vou desenhar aqui para você, apresenta um tórax com formato de cone invertido, tá? E a mulher apresenta uma estrutura óssea do tórax de formato ovoide, tá? Tá bom? Então é isso daí que eu desenhei para você de forma simplificada, tá? E os ossos da pelve, como nós já mencionamos aí. Eu coloquei aí, ó, os esqueletos masculino e feminino lado a lado para você perceber as diferenças, tá? É bem diferente mesmo, né, gente? Quando você olha isoladamente, pode ser confundidos. Olha, observe a bacia aí, por exemplo. A bacia é muito diferente, né? O osso da pelve, certo? Vulgarmente, popularmente chamado de bacia, né? Eu coloquei aí, ó, essa ilustração anatômica dos ossos do crânio, porque nós vamos discutir bastante o crânio, tá? O crânio, diferentemente do que a maioria de nós pensamos, leigos,
O crânio não é uma massa óssea maciça única. O crânio é formado por vários ossos, várias placas ósseas que se encaixam, tá? E aí na ilustração você vê, cada placa óssea dessa tem um nome característico na anatomia, certo? Coloquei aí para você ter uma noção, é difícil memorizar. Olha aí, diferenças marcantes no crânio masculino e no crânio feminino. Exemplo, o crânio masculino apresenta a inclinação do osso frontal, olha aqui, ó. O osso frontal tem uma inclinação vertical, se você mede o ângulo aí, uma inclinação diagonal, tá? O osso frontal do crânio feminino, ele é mais vertical, certo? E esse outro detalhe aqui que nós vamos também mostrar numa ilustração colorida mais adiante, tá? Olha aí, outras características dos ossos do crânio feminino e masculino. Vamos fazer o seguinte, a gente iniciou aqui, mas não vai dar para terminar porque essa parte é muito importante. Então ela vai se alongar e aí o seu bloco vai se estender demais. A gente encerra por aqui e aí no nosso próximo encontro a gente continua a partir daqui novamente, tá? Características morfológicas dos ossos do crânio que permitem diferenciar o sexo masculino do sexo feminino. Você vai ver que são bastante diferentes. Eu estou mostrando as ilustrações aqui, são as que eu selecionei de acordo com as circunstâncias. Mas no Google você tem uma infinidade de ilustrações para você visualizar e memorizar melhor. Coloque aí na caixa de texto do Google crânio masculino, crânio masculino, feminino, buscar imagens que vai vir um monte de imagens aí, muito melhor do que nos livros de medicina legal, que não tem tantas imagens, as imagens são limitadas e geralmente preto e branco, tá? Então o nosso material aí tá melhor ilustrado, tá? De forma colorida, com ilustrações abundantes, porque o slide sai muito em conta, né, gente? O livro sai muito caro. Então é tranquilo, certo? E aí no nosso próximo encontro a gente continua a partir daqui. Diferenciação de sexo por características morfológicas do crânio, certo? Então um abraço, bons estudos e até a próxima.